Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, no livro de Salmos 115, no versículo 9, que diz assim: confia, ó Israel, no Senhor, Ele é o teu auxílio e teu escudo. Vamos ler a palavra de Deus nessa noite, no livro de São João, no capítulo 11, no versículo de número 25. João 11, 25, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a palavra de Deus fala no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 20, que é onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu me faço presente. Então nós sabemos que antes de nós chegarmos aqui, já se fazia presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor aqui nessa noite, ela é real, gente. Só não sente quem não quer, quem não busca, quem não é quebrantado, quem não tem a essência do Espírito Santo. Muitas pessoas vêm no culto e dizem: mas eu não senti nada naquela igreja, eu não senti nada naquele culto. Não senti porque não deu lugar. Nós vamos falar hoje os cuidados que a gente tem que ter a respeito da nossa vida espiritual. Muitas pessoas hoje não estão preocupando com a tua vida espiritual, sendo que a palavra de Deus, ela disse no livro de Mateus, no capítulo 6, no versículo de número 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então muitas pessoas hoje dentro da igreja estão preocupadas em se enriquecer, está preocupada com a prosperidade, está preocupado em obter bens materiais, está preocupado em alcançar mundos e fundos, mas não estão cuidando da tua vida espiritual, não estão cuidando da tua comunhão com Deus. Porque o primeiro é espiritual, gente. Nós temos que estar com a nossa vida no altar de Deus, gente. O mais importante, gente, é a nossa salvação. Porque nessa vida a gente não vai levar nada. A gente não vai levar carro, a gente não vai levar riqueza, a gente não vai levar dinheiro, a gente não vai levar bens materiais. A gente vai levar somente o fruto da nossa alma. Tomara que quando Jesus vier, quando ele voltar para buscar a tua igreja, ele nos acha vigiando. Tomara que quando ele vier, quando ele voltar, estejamos preparados para ir morar com ele. A palavra de Deus fala no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo de número 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O segredo da vitória, gente, é a nossa obediência. Sem obediência não tem jeito. 1 Samuel 15, 22, a palavra de Deus fala que vale mais obedecer do que sacrificar. Muitas pessoas estão fazendo sacrifícios demais, sacrifícios de tolo, mas não estão obedecendo. Deuteronômio 11, 26, a Bíblia disse que a obediência, ela quebra a maldição. Isaías 1, 19 fala assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serão devorados a espada, porque foi a boca do Senhor que disse. Primeiramente, tem que querer. Em segundo lugar, tem que obedecer. Para comer o melhor dessa terra, para ter uma vida com abundância, para ter uma vida bem sucedida, para ter uma vida bem abençoada, tem que ter obediência, porque senão não adianta. Se a gente não obedecer a palavra de Deus, se a gente não fugir do pecado, se a gente não fugir da tentação, se a gente não rejeitar as coisas do mundo, não tem como a gente ser abençoado. A palavra de Deus fala, Romanos capítulo 8, no versículo de número 8, fala que aqueles que estão na carne não poderão agradar a Deus. Na carne não tem jeito, gente. Como tem muitas pessoas hoje fazendo a obra de Deus na carne. A palavra de Deus fala
Marcos 16, no versículo de número 15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, e se beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano nenhum. Quando a pessoa está na obediência à palavra de Deus, quando a pessoa está no temor do Senhor, depois você lê Salmo 111, versículo 10. O temor, a obediência é o princípio da sabedoria. Quando a pessoa está com a tua vida no altar, ela pode comer um negócio envenenado, pode comer coisas macumbadas, pode fazer macumba para ela, pode perseguir, pode fazer oração contrária, pode fazer o que for, e não vai pegar. Contra a casa de Israel não vale encantamento. Ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoa. Se Deus falou que você está abençoado, você está abençoado. Não adianta outra pessoa falar: fulano de tal, eu amaldiçoo fulano, eu amaldiçoo ciclano, fulano de ciclano está amaldiçoado em nome de Jesus. Não adianta. Se Deus decretou a bênção na tua vida, ninguém aqui nessa terra tira essa bênção de você, a não ser que você faça alguma coisa errada, dê uma brecha para o inimigo e você mesmo joga a bênção fora. Mas não adianta eles querer fazer macumba, assim, eu vou fazer uma macumba para matar fulano. Se você está com a sua vida no altar, pode fazer o que quiser, que não vai conseguir te matar não. Porque a palavra de Deus fala, 1 João no capítulo 5, no versículo 18, que aquele que é de Deus, ele não peca. E no final fala, aquele que é de Deus, o maligno não toca. Ai daquele que tocar nos ungidos do Senhor. Nós temos aquela palavra que fala: não toqueis nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Então, nos ungidos do Senhor ninguém pode tocar, porque aquele que toca no ungido do Senhor, ele está caçando chifre na cabeça de cavalo, está caçando problema com Deus. Como tem muitas pessoas hoje perdendo seu tempo ficar perseguindo uns aos outros, perdendo seu tempo para falar mal de uns aos outros, perdendo seu tempo para ficar criticando uns aos outros. Isso é perder tempo. Isaías 43, 13, a Bíblia fala que operando Deus, quem impedirá? Muitas pessoas vão saber, minha bênção está impedida porque fizeram uma campanha de oração e jejum contrário contra mim. A minha bênção está impedida porque fizeram uma macumba para mim, me jogaram uma maldição, me jogaram uma praga. A minha bênção está impedida porque a culpa é do meu patrão, a culpa é do meu colega de trabalho, a culpa é do marido. Mentira! Porque a palavra de Deus fala que quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Nós mesmos, que atrapalhamos, nós recebemos nossa bênção. Quando Adão pecou, ele colocou a culpa na mulher, e a mulher jogou para a serpente. Deus pegou e deu um castigo para os três. Então, muitas vezes a nossa bênção não chegou ainda, porque às vezes nós não oramos, jejuamos o suficiente, nós não estamos obedecendo a palavra de Deus do jeito que ela manda. Muitas vezes nós não estamos com a nossa vida no altar, nós não estamos fazendo a vontade de Deus do jeito que a Bíblia manda. Então muitas vezes está faltando a gente consertar naquilo que a gente está errado, está faltando oração de madrugada. Às vezes a pessoa está querendo receber a bênção, mas ela não é uma dizimista fiel na casa do Senhor. Conhece a palavra de Deus, tem um trabalho, é assalariado, mas não concorda em devolver o dízimo, falando que vai ficar dando dinheiro para pastor, que o pastor está roubando. Mas se você não for fiel, quem vai sair prejudicado vai ser você. Se você fechar a mão, Deus levanta 10. Quando nós ajudamos a obra do Senhor com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com o nosso voto, nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Nós estamos ajudando a igreja, mas nós estamos fazendo o bem para nós mesmos. Porque você vai estar ajudando a igreja e vai estar sendo abençoado. Agora, se você não quiser ajudar a obra do Senhor com o teu dízimo, com a tua oferta, com o teu voto, você está fazendo mal para você mesmo. Você não vai ser abençoado, as portas não vão abrir, Deus não vai te prosperar, as coisas para você não vai dar certo. Por quê?
Porque você está roubando de Deus. Porque a palavra de Deus fala que aquele que não está devolvendo o dízimo, ele está roubando de Deus. E os que roubam não vão entrar no reino de Deus. Não adianta você ficar falando, a minha bênção está perdida, eu não recebi o milagre ainda, porque tem muito impedimento. Mas muitas vezes Deus permite o impedimento porque a gente fez alguma coisa errada. Porque falamos mal do nosso próximo. Porque levantamos calúnia contra os outros. Porque às vezes estamos perseguindo o inocente. Porque estamos criticando aquele que está andando certo. Não é? Como tem muitas pessoas que não recebem a bênção porque não largam a prostituição. Porque não largam o amante. Porque não largam o adultério. Porque abandonaram o primeiro amor. Porque não está fazendo a obra de Deus como deveria fazer. Porque não tem compromisso com as coisas de Deus. Por quê? Está morando junto sem casar. Só pode dormir junto quem é casado. E Deus abomina casamento de pessoa divorciada. Se você está morando junto com a pessoa que é separada, desquitada, separada, tem que largar. Se os dois for solteiros, dá para casar. Caso contrário, não pode. Eu conheço casos de pessoas que é viúvo, está baseado, está imolado, não pode casar, que se casar perde a pensão. Está com medo de perder a pensão, mas não está com medo de ir para o inferno. Ah, mas se eu casar, vou perder. Vou perder a bocada lá. O pior de tudo é perder a salvação. A salvação é algo muito importante na nossa vida. Isso é uma oportunidade única. A gente não sabe se a gente perde essa oportunidade, se a gente vai ter outra. A gente não sabe se Jesus voltar agora para nos arrebatar e se a gente tiver com a nossa vida desconcertada. É lógico que nós não vamos subir, né? Então nós temos que cuidar, gente, da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, pôr a nossa vida no altar. Olha só o que diz a palavra de Deus. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que ele esteja morto, ele viverá. Tem muita gente dentro da igreja e não está morto materialmente, mas às vezes está morto espiritual. Perderam a comunhão com Deus, perderam o contato com Deus, perderam a essência do Espírito Santo, perderam o gozo de servir a Deus. Salmo 51, no versículo 10, o salmista, na sua oração, disse: torna-me da alegria da tua salvação. O salmista tinha perdido o gozo da salvação, ele tinha perdido o desejo de salvação, porque é isso que o pecado faz, esfria a nossa vida espiritual, ele nos afasta de Deus. E se a gente não vigiar, o diabo passa rasteira na gente. Não adianta só orar, muita gente ora demais, mas ele não vigia. O diabo oferece coisas para ele, ele pega. Aparece uma mulher no caminho dele, ele vai lá e pega com aquela mulher. A pessoa ora demais, mas aí o diabo vai lá e joga uma seta de contenda de confusão, e vai lá e discute, ele vai lá e quebra o pau. Não adianta. Não adianta ficar orando demais, aí a pessoa está na frente do computador, aí, numa curiosidade, entra lá em sites impróprios, em coisas pornográficas. Não adianta, perde a bênção. Não adianta. A pessoa orar demais, aí chega lá no supermercado, entrou no ônibus, ele compra tal coisa no supermercado, ou vai pagar uma passagem no ônibus, dá, por exemplo, dá R$10, a pessoa vai lá e volta o troco para ele como se tivesse dado 50, ele vai lá e embolsa o dinheiro e vai embora. Está roubando. Se chegou a acontecer comigo, eu não sei se era Deus me provando ou se era seta do bicho. Eu dei para a mulher R$20, uma moeda de 5, a mulher estava me dando um troco como se eu tivesse dado 50. Eu falei: não te dei R$50, não. Aí, tem pessoas que recebem o troco errado e ainda falam que é Deus que está abençoando ela. Deus não está nesse negócio. Deus pode estar permitindo a gente ser tentado, da gente ser provado, mas só que Deus não está permitindo você tirar nada de ninguém, não. Isto acarreta maldição sobre a nossa vida. Então é muita coisa que acontece. A pessoa ora demais, mas não larga a mentira, não para de falar palavrão, não para de semear contenda, não para de ficar olhando para coisas que desagradam os olhos do Senhor. Como tem pessoas que estão na igreja, mas tomam um vinhozinho depois do almoço, não largam um cigarro, né? Acabam de sair do culto. Tem pessoas que usam droga, tem pessoas que pagam prostituição, batem com o namorado. É muita coisa, gente.
tem que largar o erro. Se não converterdes, jamais herdará o reino de Deus.